Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a minha, a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Olá, caros seguidores e ouvintes deste fantástico podcast. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Comigo também está tudo ótimo. Bem, hoje é sexta-feira e temos mais um segmento recap, onde eu faço aquele resumo da semana, das notícias que realmente ocorreram ao longo desta última semana e que também dou a minha opinião dentro daquilo que eu achei mais relevante. Bem, sem mais delongas, vamos então à notícia de segunda-feira sobre o fundador da TSMC, que meio que deu ali uma alfinetada, é uma alfinetada, mas que acaba por ser um pouco realista, quando ele disse que os chips americanos têm todo um exercício fútil e dispendioso, ou seja, todo o processo logístico, montagem, fabricação, etc, acaba por ser um exercício realmente no custo final muito acima do que aquilo que havia de ser. E o que é certo, como vocês devem calcular e já devem ter ouvido muitas histórias acerca desta situação, que sejam quais forem as empresas e sejam de que países elas forem, sempre houve a necessidade de mandar todo o processo de fabricação e montagem para os países do Médio Oriente, justamente porque o processo de custo e de fabricação acabam por ser sempre mais baratos. Só que isso também realmente tem um custo, que é infelizmente a questão da mão de obra, ou seja, bem sabemos e já ouvimos diversas histórias de pessoas que trabalham 16, 20, às vezes até 24 horas. Há pessoas realmente em algumas fábricas de pessoas que literalmente tiraram a própria vida, e justamente por causa da pressão, por causa das condições laborais. Às vezes também há aquelas histórias, como vocês sabem, de trabalho infantil, e pronto, esta é uma realidade. Gostaríamos todos nós que não fosse assim, mas infelizmente as coisas operam desta forma e cabe a cada um de nós, sempre que sabemos de algumas histórias destas, denunciá-las, ou seja, obrigar as empresas a cada vez mais terem um processo rigoroso nas suas inspeções, nas suas verificações de relação cliente barra fornecedor, as empresas garantirem que realmente todas as condições a nível das leis estão a ser, ou seja, cumpridas, para que não haja estes abusos. Mas tirando essa parte negativa, bem sabemos que realmente nos países do Médio Oriente, China, Taiwan, Tailândia e por aí fora, são países que de facto, quando as empresas colocam lá os seus componentes para fabricação, para montagem, seja aquilo que for, tem sempre um custo mais reduzido. E aqui o fundador da TSMC acaba por ser realista face a este panorama, ou seja, não há nenhuma realidade. No lado dos americanos, eles quando sempre vêm com este discurso que o que é nosso é que é melhor, acaba por muitas vezes com esse comportamento dar aquela valorizada acima do que aquilo que o produto realmente vale, e depois realmente pagam este preço de ter a fama e acabar por ter também o proveito, e depois são alfinetados desta forma, e por isso não há assim muito mais que se possa dizer em relação a isto. Na notícia de terça-feira, são os sucessivos relatórios que vêm sempre a público sobre as vendas da versão do modelo mini dos iPhones, que pelo segundo ano consecutivo os resultados são uma autêntica desgraça. Ou seja, conforme eu falei na notícia, já desde o tempo de Steve
Jobs, que ele tinha dito numa apresentação que o ciclo de projeto da Apple, ou seja, quando eles idealizam um projeto e desde depois da parte da concepção, da parte da fabricação, montagem, etc, tem todo um ciclo de 2 anos. Ou seja, aqui a questão é que com o passar dos anos os modelos dos smartphones foram cada vez mais crescendo nas suas telas, ou seja, havia cada vez mais o público a exigir e a pedir que realmente as telas fossem maiores, até porque as próprias fabricantes sabiam que o potencial dos seus aparelhos e aquilo que era possível ser feito com os smartphones. Então aqui houve uma situação de matar, entre aspas, 2 coelhos numa só cajadada, ou seja, da mesma forma que as fabricantes sabiam que tinham que entregar algo porque o mercado assim pedia, e também as próprias pessoas também pediam essa situação. Então foi aqui um cruzar, fazer um casamento perfeito entre aquilo que eles queriam no lado do fabricante, que era vender, e do lado do cliente, que era aquilo que eles pediam. O que é certo é que mesmo assim, ao longo dos anos, houve sempre um nicho de mercado de pessoas que sempre pediam, clamavam às fabricantes que pudessem desenvolver smartphones de tamanho compacto, com tela compacta, porque houve sempre pessoas que procuravam este tipo de dispositivo. O que é certo, conforme ainda agora disse, é um nicho de mercado, ou seja, um número de pessoas limitadas que realmente sempre queriam um smartphone de pequenas proporções. O que é certo é que a Apple, para tentar satisfazer essa situação, meio que chegou-se à frente no setor mobile e apresentou então esta versão mini dos iPhones, só que o que é certo é que, por um lado, tivemos problemas com as drenagens de bateria, ou seja, em muitas situações um iPhone mini não chega para um dia inteiro, ou seja, daquilo que eu tenho assistido ao longo destes 2 anos, tenho visto imensas histórias, imensas situações de pessoas que têm um iPhone mini em que ao longo da tarde, ou seja, tiram o iPhone da carga, por exemplo, de manhã, quando se levantam, e por exemplo à tarde já tem que dar ali uma carga extra para conseguir com que ele aguente até à hora que a pessoa se vai deitar. Ou seja, isso nos dias de hoje é completamente impensável. E também, por outro lado, a questão do sobreaquecimento, ou seja, em que as pessoas com a sua utilização normal sentiam um calor excessivo nos seus dedos, nas suas mãos, por conta da fraca ventilação ou da forma muito compacta como o iPhone mini é montado no seu interior, que depois fazia com que o processador sobreaquecia para além daquilo que era o normal e também por consequência acaba por drenar ainda mais a bateria. Ou seja, foram 2 situações que a Apple nunca soube resolver, ainda que no iPhone 13 mini eles meio que melhoraram esse sistema, só que nunca resolveram a situação. E o que é certo é que eles acabaram por pagar muito caro essa situação, ou seja, se eles realmente, quando avançaram com uma versão mini para o mercado, tivessem vindo com uma boa bateria, não houvesse essa questão do sobreaquecimento no processador, e tivessem talvez, não sei, ajudado os desenvolvedores na questão das suas aplicações, porque como vocês devem imaginar, um desenvolvedor quando desenvolve uma aplicação tem que pensar qual é a tela que está a ser usada no mercado, e se há smartphones que têm telas inferiores, ele também tem que desenvolver a aplicação de forma a que a aplicação seja compatível com esse tipo de tela. Senão, aquilo que vai acontecer é quando vocês vão abrir uma aplicação num smartphone pequeno, neste caso a aplicação vai ficar desproporcional, vai ficar defeituosa na sua visualização. Ou seja, neste caso, é o que eu estava a dizer, se a Apple tivesse chegado-se à frente, também meio que colaborado com os desenvolvedores de forma a garantir que esta parte fosse resolvida, ou seja, foi aqui várias situações que contribuíram para que este cenário acontecesse. E conforme eu falei na notícia, em setembro/outubro deste ano, vai fazer 2 anos, o tal ciclo de 2 anos de projeto, e há fortes rumores que apontam que realmente este ano a Apple vai vai concluir de vez o processo da versão do modelo mini dos iPhones, porque de facto as vendas ficaram muito aquém daquilo que a Apple queria e não há muito mais que se possa falar em relação a essa situação, porque contra factos não há assim também grandes argumentos. Na notícia de quarta-feira tivemos então aquela notícia bombástica que agitou todo o mercado tecnológico,
saiu tudo o que era mídia, saiu tudo o que era jornal, saiu em todo lado e foi muito comentado. Foi a questão do Elon Musk ter comprado o Twitter por 44 mil milhões de dólares. Como vocês sabem, eu também tinha já algumas vezes trazido conteúdo nesse sentido, a falar desta questão do Elon Musk com o Twitter, em que eu tinha já referenciado diversas vezes que o Twitter era a rede social favorita de Elon Musk. Também bem sabemos aquilo que aconteceu com o ex-presidente dos Estados Unidos, por causa da questão de ele ter violado as regras, os termos e condições da rede social sucessivamente, e acabou por ser derrubado nessa questão. Agora veio o Elon Musk com um discurso de não, que a liberdade de expressão tem que ser sempre em todas e quaisquer circunstâncias, que já está a deixar muita gente com os cabelos no ar. Ainda ontem estava a assistir a algumas notícias que apontavam que está a haver muitas pessoas de relevo a deixar a plataforma do Twitter, ou seja, a eliminar as suas contas, a deixar esta plataforma, e isso não é um bom pronúncio. Também vocês sabem, o que eu também já tinha dito na notícia, que os funcionários do Twitter estavam insatisfeitos com estas movimentações por parte de Elon Musk, ou seja, esta questão para já deixa assim no ar que está a ser mais um capricho do próprio Elon Musk do que propriamente o contrário, porque eu não tenho visto nada de positivo em todas estas situações. Ou seja, o que eu vejo é pessoas a abandonar a plataforma do Twitter, o que eu vejo é pessoas insatisfeitas com algumas medidas que ele está a pôr cá para fora, que pretende pôr em prática nesta rede social. Eu só faço uma leitura muito clara disto. Eu já tinha dito no passado e até agora continuo muito convicto desta minha ideia. Era que ele já houve no passado algumas situações em que ele tweetou e meio que foi chamada a atenção ou por falar demais, ou por falar coisas que mexiam com os mercados, nomeadamente o mercado financeiro. Ele inclusive chegou a ser ameaçado por hackers, pelo grupo Anonymous, ou seja, meio que ele estava a ser apertado por algumas movimentações, por algumas ações por parte dele, e talvez isso nunca não lhe agradou muito. Ele queria realmente ter uma rede social em que ele pudesse talvez fazer o que quisesse sem ser penalizado por tal. O que é certo é que se ele continuasse no rumo que ele tem tido até aqui, o mais certo era que mais tarde ou mais cedo ele iria ser derrubado, iria ser excluído do Twitter conforme foi o ex-presidente dos Estados Unidos. Ou seja, e à conta disso, o que é certo é que Donald Trump, agora há umas semanas atrás, há uns meses atrás, criou a sua própria rede social. Ou seja, neste caso, Elon Musk não criou a sua própria rede social, acabou por adquirir a sua rede social favorita, e sinceramente não vejo para já, e também daquilo que eu tenho recolhido de alguns especialistas nesta área, não estou a ver com muito bons olhos, apesar de eu considerar o Elon Musk um gênio por tudo aquilo que ele tem feito e por tudo aquilo que ele tem construído, mas como todos nós sabemos, o ser humano não é perfeito, tem as suas falhas, e algumas falhas que Elon Musk tem demonstrado que roçam o imperdoável, e na junção destes fatores todos é que eu não vejo realmente um grande pronúncio, não vejo um grande futuro daquilo que ele possa vir fazer com esta plataforma, com esta rede social. No dia de ontem tivemos então mais um excelente trabalho da PSP, de Loures neste caso, a desmantelar uma burla que já acontecia há 2 anos, que teve no seu início de 2020, em que um homem abordava pessoas na rua com uma suposta proposta irrecusável, que era vender PCs portáteis, ou seja, computadores portáteis, por um valor bastante avultado, com um discurso que realmente a pessoa, se comprasse aquele computador, estava a comprar o melhor que havia no mercado. E o que é certo é que ele, segundo consta, conseguiu burlar mais de 15 pessoas, nomeadamente 16, 17, uma parte da notícia aponta para 16, outras apontam para 17, eu acho que eram 16, incluindo depois mais aquela pessoa que acabou por denunciar, acabou por fazer uma queixa-crime a denunciar realmente esta burla. E o que é certo é que quando eu vi esta notícia, e até meio que dei essa ideia
no episódio foi a facilidade com que ele, em plena rua, com um discurso muito pouco ortodoxo, acaba por conseguir enganar mais de 15 pessoas. Quer dizer, como é que as pessoas na rua, em pleno 2022, ou neste caso 2020, 2021, em pleno século XXI, temos pessoas que são abordadas na rua com alguém que aparenta realmente, neste caso aparentava ser uma pessoa, conforme eu disse na notícia, que tinha um cartão, ou seja, era se calhar bem vestido, que aparentava ser uma figura de uma empresa de renome de eletrodomésticos, com um cartão de empresa, tudo ali XPTO, mas mesmo assim, como é que alguém que é abordado na rua e compra ali um PC portátil todo XPTO, quer dizer, sem garantias, sem coisa nenhuma, quer dizer, como se estivessem a adquirir aquilo numa loja física, não sei, faz-me imensa confusão, mas que é assim, o que é certo é que nestes últimos anos, com os casos que têm acontecido de burlas, eu realmente, foi como eu disse na notícia, com aquilo que tem acontecido nestes últimos anos, deixar-me de ver que realmente aquilo que possa vir a acontecer no futuro próximo, virão muitos mais casos, infelizmente, que nos vão deixar de boca aberta com a facilidade com que certas e determinadas burlas estão a ser cometidas e a forma como é que as pessoas estão a ser enganadas de uma forma tão fácil, tão rápida, em que vêm da noite para o dia as suas vidas completamente destruídas, porque se deixaram enrolar, deixaram-se enganar por um discurso bonito, por um discurso aparentemente confiável e não estão atentas aos pequenos detalhes que podem lhes sobressair e pensar assim, há qualquer coisa aqui de estranho nesta história. Mas o que é certo é que, por conta dessa queixa-crime, alguém que realmente teve a coragem de denunciar essa situação, o que é certo é que temos que dar os parabéns à PSP de Loures, que soube fazer aquilo que realmente é as suas competências, que é o seu trabalho, e conseguiu desmantelar esta situação, conseguindo deter o indivíduo que estava a cometer estes crimes. Vamos ver qual vai ser o desfecho deste caso. A única coisa que realmente, conforme eu disse no episódio, a única coisa que a gente pede é que haja coragem por parte do tribunal em ter mão pesada para que realmente este caso possa servir de exemplo e possa realmente desincentivar pessoas que realmente possam lhes passar pela cabeça em quererem cometer crimes idênticos, realmente pensarem duas vezes antes de o fazerem. Claro que a gente bem sabe que o ser humano dificilmente aprende com estas situações. Infelizmente irão ver mais vítimas de burlas, sejam destas ou de outras quaisquer, e também bem sabemos que há muitas pessoas que, mesmo sabendo destas notícias, mesmo sabendo destas situações, vão continuar a ser uns mau caráter, em querer realmente levar a sua ideia avante, em querer continuar a enganar pessoas, a querer burlar pessoas. E infelizmente isto é um flagelo que está-se a tornar cada vez maior, não se vê um fim à vista, e por isso é urgente em que casos destes possa haver cada vez mais mão pesada, com penas realmente pesadas, nem que seja para soar os alarmes, e fazer com que pessoas, em vez de cometerem estes crimes, possam pensar duas vezes. Bem, meus seguidores, meus amigos, meus ouvintes deste fantástico podcast, esta foi as minhas opiniões sobre as várias notícias desta semana, em que realmente muita coisa aconteceu aqui, nomeadamente com esta questão realmente do Twitter e do Elon Musk, que agitou a semana. Eu lembro-me que estava a preparar a notícia para um dos episódios, neste caso para o anterior, e estava a receber em última hora esta questão do Twitter, e já sabia que tinha que preparar esta notícia para vos entregar o mais depressa possível. E podemos às vezes ter semanas completamente paradas, em que as notícias às vezes não são nada assim por aí além, e depois às vezes há outras semanas em que realmente parece que o mercado vai desabar com tanta coisa que está a acontecer no momento, e às vezes uma pessoa quase que nem sabe para onde se virar, mas faz sempre o maior esforço para trazer as notícias o mais rapidamente possível, para que vocês possam estar sempre a par de tudo o que está a acontecer, porque uma pessoa pelo menos informada, por exemplo, mais depressa pode evitar, por exemplo, de ser burlada, como aconteceu na notícia
desta quinta-feira, ou seja, por isso é que é o propósito que eu fiz também este podcast. Realmente era para poder trazer as notícias tecnológicas e às vezes até pode não ter a ver com tecnologia, mas o intuito é realmente trazer as notícias com a maior fiabilidade possível, o mais rápido possível, para que realmente as pessoas possam estar sempre informadas daquilo que está a acontecer, porque realmente um ser humano que esteja informado daquilo que está a acontecer melhor estará preparado para evitar alguns dissabores e realmente também estar preparado para o futuro e se adaptar a coisas novas que também possam surgir. Bem, não me vou alongar mais, despeço-me deste recap desta semana. A gente vê-se no episódio de segunda-feira da próxima semana com mais uma notícia fresquinha para vocês. Beijos e abraços e até ao próximo episódio. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.